Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma live ao vivo e a gente vai falar hoje sobre a questão da indecisão, que inclusive foi outro tema que vocês pediram. Se vocês tiverem algum tema, fiquem super à vontade para vocês colocarem aqui. Eu acabo lendo todo e também a gente vai responder algumas questões a respeito desta pergunta que vocês fizeram, que a gente fez aqui, vai fazer nessa live aqui ao vivo com vocês. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Vamos chegando aqui, o pessoal entrando aqui ao vivo. E a gente vai falar desse assunto porque foi um assunto pedido, inclusive na live anterior de ontem, nós falamos sobre a insegurança. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Pessoal chegando. Olá, Carla. Tudo bem com você? Maravilha. Bom, esse assunto aqui que a gente vai falar. Adriana, muito indecisa? Então, Adriana, justamente esse tema foi pedido ontem a respeito sobre a insegurança. E a gente vai falar aqui como que a insegurança, né? Vocês já imaginaram que a insegurança pode afetar a sua saúde? Existem doenças que você pode ter por causa desse sentimento de indecisão. E essa indecisão que a gente está dizendo aqui é justamente quando você não sabe escolher, ou às vezes você realmente tá numa situação que você fica remoendo aquela situação e não consegue encontrar uma saída. Aquela sensação que você realmente acha que não tem mais escolha, que você está sem saída. A sensação de impotência que a gente vai falar aqui hoje. Olá, boa noite, Cida. Tudo bem, Marta? Maravilha, pessoal. Maria das Graças. Boa noite. Tem aluninho aqui do Saúde Integral também. Tem aluno. Maravilha, Jeane. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar aqui a respeito sobre... Boa noite, Débora. Sobre a questão da indecisão, né? Por que que quando uma pessoa está indecisa... E ela muitas vezes ela fica gerando um sentimento dentro dela, e como isso pode gerar, por exemplo, uma doença, como eu comentei aqui para você, como isso pode prejudicar a saúde. Então acontece o seguinte, pessoal, o pessoal tá chegando aqui ainda, boa noite, Neuma. Quem quiser pode compartilhar aqui essa live, já compartilhem com seus amigos, para quem quiser assistir, para os seus amigos também aproveitarem a nossa live aqui de hoje, tá bom? Olá, Adriana. Boa noite, pessoal, quem tá chegando, né, quem já me conhece aqui, sabe que eu sou a Roberta, né, que eu trabalho com a Nova Medicina Germânica, com a microfisioterapia, e nós temos também o programa Saúde Integral aqui, que a gente fala sobre as doenças, os significados, como nós podemos tratar depressão, ansiedade e dores no corpo, e que todas essas dores têm ligação com o nosso emocional. Então a gente vai falar neste tema aqui de hoje a respeito sobre como um sentimento de indecisão, como uma situação em que você está indecisa pode prejudicar a sua saúde e quais são os sintomas que isso gera no seu corpo, tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, primeira coisa, quando você tá nessa sensação de que você não tem saída, e muitos de vocês aí que eu tô vendo, que eu tô lendo aqui ao mesmo tempo, vocês estão falando, Nalva, parabéns pela primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Nalva. Tá, quem me vê aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olá, Rejane, Paulo, aluno, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Então, pessoal, se você tá numa situação de impotência, imagina alguma situação que você quer resolver na sua vida. Seja uma situação familiar, seja uma situação de trabalho, ou seja mesmo alguma situação emocional que você não consegue se posicionar, que você não consegue tomar uma decisão. Essas situações, quando você entra em algo que você tem que resolver, quando você coloca algo que você pontua, eu preciso resolver isso, significa que você tem, teoricamente, algo a solucionar. Você está com um problema que você tem que solucionar. Dependendo da intensidade que você tem esse problema, a partir do momento que você se coloca nessa posição, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso de uma solução, mas eu não decido, o seu corpo já entra num processo de gatilho, que o seu corpo entra num estado de alerta. Esse estado de alerta é o mesmo estado que acontece, por exemplo,
quando você está numa situação de perigo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que você está correndo de um cachorro que está atrás de você e você tem medo desse cachorro, ele está querendo te avançar e atacar você. E você tem uma rua, e você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, e na direita tem uma casa, na esquerda tem uma árvore, e você está ali na indecisão, que lado que eu corro por causa do cachorro, e você decide ir para a esquerda, é onde tem a casa. E você corre. Neste momento que você está correndo, seu corpo ele está ali bombeando energia, bombeando adrenalina, noradrenalina, estimulando hormônios para você tomar a decisão ao mais rápido e você ir lá e entrar naquela casa e você entrar num ambiente seguro, ou seja, resolver o problema que é o perigo do cachorro atrás de você. Quando você está com alguma situação a resolver, alguma situação pendente, é a mesma coisa, só que num grau menor. É como se o seu corpo dissesse para você: eu preciso resolver essa situação que eu coloquei na minha mente. E automaticamente você aciona esses gatilhos que é adrenalina, noradrenalina e todos os hormônios e principalmente o famoso cortisol. Esse hormônio cortisol, ele tem a mesma potência daquele hormônio que é artificial, que é cortisona, que muitas das pessoas tomam para dor. Não sei se vocês já tomaram, se vocês já ouviram falar, porque é um remédio potente que dá um pico de alerta, um pico de adrenalina no seu organismo e chega um momento que você não sente dor. Então é como se o seu corpo automaticamente pegasse esse hormônio natural, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, e jogasse para o seu corpo para você não ter o quê? Você não sentir fome, você não sentir sono, você não sentir dor, mas para você resolver aquele problema. E aí o que acontece? Se você demora um dia para resolver, 2 dias para resolver, 1 mês para resolver, 1 ano para resolver aquele problema, e aquele problema tá ali no inconsciente, você não resolveu 100%, isso acaba acarretando alguns problemas em alguns órgãos, por exemplo, a suprarrenal. Vocês não precisam gravar esse nome. Boa noite, pessoal, quem está chegando aqui. Eu estou explicando rapidinho aqui para vocês entenderem basicamente a parte técnica do porquê que a gente tem, por exemplo, uma indecisão, você pode prejudicar tanto sua saúde física como a sua saúde emocional. E eu estou explicando para vocês como funciona esse mecanismo, tá? Quem está chegando aqui, saiba que essa live é gravada, depois vocês podem assistir inicialmente quando ela acabar, então assista agora a continuação e depois você retoma para você assistir o início e não perder esses conteúdos, tá? Que é importante para vocês e conscientizarem e cuidar da saúde, que é o nosso bem maior, tá bom? Maravilha! Então, pessoal, tô vendo aqui, boa noite, Tere, boa noite a todos vocês, boa noite, Zilda. E quem quiser compartilhar também, fique super à vontade aqui na live. Então, pessoal, quando você... Boa noite, Neuza, tudo bem? Boa noite, Felipe. Maravilha. Então, pessoal, quando você está nesse estado, né, como eu comentei, do cachorro que está correndo atrás de você e você está ali correndo na adrenalina e você tem que fugir desse cachorro, quando você está indeciso, ocorre a mesma coisa com o seu organismo, só que num grau menor. E se a preocupação é tão intensa, acaba sendo até num grau igual, um grau parecido, como se tivesse um cachorro correndo atrás de você e você tendo que fugir desse animal. Só que o que acontece? Ocorre acaba correndo sobrecargas, né? Algumas substâncias são liberadas no corpo, como eu comentei, o cortisol, que é o hormônio associado ao estresse. Então, a indecisão, cientificamente comprovado, ele gera um processo de sobrecarga no órgão que é a suprarrenal, que é um órgão que fica, uma glândula que fica em cima do rim. E essa glândula, ela que bombeia essa suprarrenal, que é esse hormônio. E quando você está indeciso, ele vai lá e bombeia, bombeia, bombeia. O que acontece, né? Qual que é o sintoma no seu corpo físico? Acontece que você tende a perder memória, você fica com a memória fraca, você fica, às vezes tem alguns esquecimentos porque está muito sobrecarregado, você tende a inchar. Cortisol, quem já tomou cortisona sabe que incha o corpo. Então, se você se sente inchada, se você se sente que não está conseguindo emagrecer,
Este é um processo que pode estar relacionado com essa questão da substância do cortisol e o processo da indecisão. Quando você tem algo para resolver e você fala, eu não sei o que decisão eu tomar, quando você tem alguma situação que eu não sei o caminho a seguir, seja lidar com uma situação da sua vida, você está ali fabricando esse hormônio, produzindo o hormônio do estresse. Então, quando você está diante de uma situação dessa, é importante que você resolva o mais rápido possível. Mas se você não conseguir resolver essa situação, porque muitas vezes não depende de você, você pode fazer o quê? Você pode amenizar essa situação. E como nós fazemos isso? Existem algumas técnicas para você colocar em prática, que você estimula o seu corpo. Inclusive tem muitas técnicas no YouTube, aqui no Facebook a gente passa para vocês, que vocês neutralizam e vão baixando essa adrenalina no corpo e esse hormônio cortisol, tá? Então, quem está nesse processo de estresse muito grande, tem algumas técnicas, inclusive, que está no nosso e-book, que é o nosso livro digital, que quem quiser baixar, fique super à vontade. A gente fez esse e-book e lançou antes de ontem, que foi, hoje é segunda, foi no sábado, nós lançamos o livro digital. É um livro que era para ser cobrado, mas a gente faz gratuitamente para vocês aqui, aproveitarem ao máximo, e vocês podem baixar aqui no link acima para vocês realmente terem essa noção, e lá tem algumas técnicas para vocês aplicarem, para vocês diminuírem esse processo ali do estresse e da indecisão. Tanto você que quando está indeciso tende para ansiedade, para comer bastante, ou mesmo quanto para você que tende a ir para depressão, para o desânimo. Porque quando você está indeciso e não sabe o caminho a seguir, quando você se sente sem saída, você pode ir ou para ansiedade demasiada, ou mesmo cair numa forte depressão. E nesse e-book você consegue fazer o quê? Você consegue olhar os dois caminhos, tá bom? Então, pessoal, indecisão é algo que, pensa, quanto mais indeciso você tá, maior sobrecarga no seu corpo. E para isso, você precisa o quê? Ter segurança, que foi inclusive a live de ontem que a gente fez. Quem não assistiu a live de ontem, assista. Nós falamos sobre a insegurança, como você ser autoconfiante. Eu passei 10 princípios, 10 dicas para vocês se sentirem realmente confiantes, tá? Porque essa indecisão não parece que é indiferente, eu tô indecisa, mas isso aos poucos vai gerando uma sobrecarga no seu corpo, né? Quando eu atendia os pacientes, o que eles faziam? Eles achavam que isso era inocente, só que a indecisão, ela pode gerar, por exemplo, um problema de dor no joelho, por causa da suprarrenal, que é a glândula que eu falei, que tá ligada com processos de problema no joelho, com problemas de tornozelo, problemas de quadril, dor lombar, tudo isso por causa da indecisão e da suprarrenal. Então não é algo simples assim. A indecisão tem sim ser tratada de forma séria, tá bom? E você realmente resolver da melhor forma possível. E quando a gente toma consciência disso, a gente dá mais do que atenção a nós mesmos. A gente se cuida mais, a gente olha para nós como pessoas, como indivíduos que precisam de cuidado, precisa de carinho e de um acompanhamento, tá bom? Então, se vocês quiserem, fiquem super à vontade para vocês baixarem o e-book, que é da depressão, da ansiedade, existe o mapa da saúde e também como você pode dominar essas emoções a respeito da insegurança. Cida, eu não atendo particular, a gente tem treinamentos com o meu acompanhamento, que é o Saúde Integral, tá bom? E daí, se você quiser saber, a gente abre uma turma uma vez por ano, que a gente faz esse acompanhamento, a gente faz esse treinamento intensivo, e se você quiser, você acompanha as nossas lives, você pode se cadastrar, que a gente dá ali a data depois para você, quando abrir a nova turma, tá bom? Se cadastra no seu e-mail, que aí você recebe os e-mails, as dicas, e depois você também pode concorrer ali a uma vaga da inscrição do Saúde Integral, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem à vontade, tá? E se vocês tiverem sugestão de tema aqui, vocês podem colocar. Belém do Pará, Cleide, maravilha! Assistiu o vídeo de hoje? Que bacana! Boa noite, Marinês, imagina que vocês são muito carinhosos, maravilha!
Então, pessoal, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem colocar sugestão de temas aqui, depois que eu acabo a live, eu leio todos os comentários de vocês, tá? E aí eu pego o que vocês colocaram de sugestão, dos problemas de vocês, e aí eu faço a live do dia seguinte, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, compartilhem e assista aqui leia o nosso livro digital para vocês terem mais conhecimento, que é mais saúde para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.